Gente, então vamos continuar aqui, tá certo? Pegando a parte dos instrumentos da política, né, da Lei 12.305. Os instrumentos, pessoal, basicamente são aquelas ferramentas, né, são aquelas ações que o poder público e que a sociedade civil organizada, a classe empresarial, vai poder utilizar para que a gente tire os princípios e os objetivos do papel, né, da legislação, do campo teórico, e a gente possa, então, trazer para a prática. E aí, no artigo 8º, a gente encontra todos esses instrumentos, ou seja, mecanismos, né, questões de ordem prática para colocar no plano real, na realidade, os princípios e os objetivos. Os planos de resíduos sólidos, que estão logo no inciso primeiro, eles vão se subdividir em alguns tipos, né? Nós temos os planos nacionais, nós temos os planos estaduais, nós temos os planos municipais. A própria legislação, né, nos artigos, a partir do artigo 13, vai trazer as características de cada um desses planos, mas o que eles têm em comum é o fato de que serão pensados, serão organizados, estruturados de acordo com o nível, né? Por exemplo, os planos nacionais, eles vão prever ações para a gestão dos resíduos sólidos que vão atingir todas as unidades da federação, não à toa são de responsabilidade da União, né? Enquanto que os planos municipais, eles vão estar extremamente interligados com o plano diretor dos municípios e vão respeitar o princípio do localismo, de acordo com aquele princípio que fala lá da diversidade local e regional, para atender a uma gestão particularizada para a realidade local daquele município, diferente dos planos estaduais que já vão levar em consideração, né, um caráter aí de regionalidade para cada estado realizar essa gestão. Então, os planos, né, eles são aí uma ótima alternativa para que a gente possa realizar ações de curto, médio e longo prazo para que a gestão dos resíduos se dê de forma eficiente, porque esses planos já vão conter ali as diretrizes, as metas de curto, médio e longo prazo que se pretende atingir, tornando esse processo da gestão dos resíduos mais ordenado e, portanto, eficaz, né? Se fosse aplicado na prática, é claro. Os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos, que é basicamente, né, mapear, identificar a quantidade, né, as áreas órfãs contaminadas, as áreas contaminadas, né, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela está agora com 19 anos, se a gente fosse fazer um mapeamento, né, um inventário da reciclagem no Brasil, nós iríamos identificar que no ano de 2019, apenas 3% dos resíduos, eles passaram pelo processo de reciclagem. Nós iríamos descobrir nesse inventário, isso levando em consideração um dado de 2019, né, que 26% do lixo aumentou, né, a produção de lixo no Brasil aumentou em 26%, da data de 2010, quando a gente teve essa política, para 9 anos depois, né, em 2019. E a gente chegaria também ao inventário, né, ao dado de que hoje nós temos mais de 3 mil lixões em existência no Brasil, né, que a ideia da legislação era ter erradicado e substituído por aterros sanitários. Nós temos mais de 3 mil neste momento ainda existindo sem a probabilidade de que a curto prazo, me perdoem, possam ser substituídos aí pelos aterros sanitários. Outro instrumento é a coleta seletiva, acho que vocês lembram do semestre passado, né? A coleta seletiva é aquela em que a gente separa os resíduos de acordo com a sua natureza, diferente da coleta seletiva solidária, que é aquela em que a gente separa de acordo com a natureza e já faz a destinação final adequada para os catadores, as associações, né, de sujeitos que trabalham aí com os resíduos sólidos voltados para a reciclagem. Os sistemas de logística reversa e ferramentas relacionadas à possibilidade, né, de responsabilidade compartilhada pela vida dos produtos, o incentivo às cooperações, né, e outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis,
monitoramento e fiscalização ambiental, que é aquela velha dificuldade que nós, né, debatemos desde o início do semestre, quanto à quantidade de servidores dos órgãos ambientais e especialmente quanto ao aparelhamento, né, para que essa fiscalização de fato possa acontecer na prática. Cooperação técnica e financeira entre setor público e privado, né, tecnologias de gestão, pesquisa científica tecnológica, educação ambiental, né, a educação ambiental é um instrumento fundamental para que as pessoas possam formar uma consciência ambiental, senão a gente vai continuar tratando, né, essa questão dos resíduos como se fosse particular, individual, é o meu lixo, é o que eu não quero, é a minha sobra, eu faço o que eu quiser. Então, somente a partir do instrumento da educação ambiental é possível imaginar a existência de uma responsabilidade. O Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, entram aí como um instrumento de fomento para que todos os demais instrumentos possam ser colocados em prática. O Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos, né, o SINI, e o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, SINISA, são instrumentos fundamentais, a gente pode até acessá-los rapidamente com uma googada, e através desse sistema de informações a gente tem ideia de quantos municípios já conseguiram fazer, por exemplo, os seus planos de gestão de resíduos, quantos estados, a quantidade de aterros por região e etc. e tal. Conselhos do meio ambiente e conselhos de saúde, órgãos colegiados, né, o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos e os acordos setoriais. E todos os instrumentos que couberem, né, que estão previstos na Política Nacional do Meio Ambiente, que couberem aqui para a gestão de resíduos. Aqui no artigo 9º, pessoal, a gente vai ter um dos artigos mais importantes da lei, que a gente já tratou, porque está previsto lá nos princípios, né, mas aparece aqui como grande, né, esse é o grande mote, essa é a grande finalidade dessa legislação, que a gente tem essa sequência, né, na nossa vida, todas as empresas, todas as pessoas de direito público ou privado, não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento adequado e disposição final ambientalmente adequada de rejeito. Se a gente está falando de disposição final, é rejeito. Se a gente está falando de destinação final, é resíduo, né? E aí, dentro desses artigos que eu estou destacando para vocês como os mais importantes, o artigo 10 é bem importante também, costuma ser cobrado, né? O 9º é fundamental, é indispensável. E o 10º vai dizer que incumbe ao Distrito Federal e aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos nos respectivos territórios, sem prejuízo da fiscalização, do controle dos órgãos federais e estaduais do Sistema Nacional do Meio Ambiente, consoante o estabelecido nessa lei. Só para que a gente valorize mais uma vez o princípio do localismo, né? A realidade local, ninguém melhor do que os gestores e a população local para dela cuidar, para dela tratar. O artigo 11, né, vai trazer aí quais são as prioridades, quais são as funções que competem aos estados no que diz respeito à gestão dos resíduos sólidos e a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem organizar e manter de forma conjunta o SINIR, que deve ser, que é o Sistema Nacional, né, de Informações sobre a Gestão de Resíduos, que deve estar articulado ao SINISA, né, que é o de saneamento básico, e o SINIMA, né, que diz respeito aí às questões de ordem geral, global, do meio ambiente natural. Então, dentre os artigos mais cobrados, né, quando a gente vai aí para provas de concurso, etc., esses que a gente trabalhou até agora, sem dúvidas, são aqueles mais utilizados. Como eu disse para vocês, a partir do artigo 13, né, ou melhor, 14, a gente vai ter aí as disposições sobre os planos, né, as competências de cada um, do plano estadual, dos planos nacionais de resíduos e dos municipais, etc. Isso não costuma aparecer tanto, né, é menos cobrado, e aí dentro daquilo que a gente poderia destacar, né, dessa legislação, seriam esses artigos, né, que eu gostaria de destacar para vocês.
Claro que a leitura do artigo é indispensável. Então, leiam o material, aprofundem no capítulo. A gente trouxe aqui para o momento da gravação, do vídeo, né? Para esse momento mais teórico. Aqueles conceitos preliminares que são de fato indispensáveis para que a gente possa ter domínio, né? De a capacidade de interpretar a legislação. Mas eu peço que vocês façam uma leitura por inteiro, né, de toda a extensão da legislação e aprofundem no material complementar. Então, a indicação de qual é a leitura sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos está no cronograma de disciplina. É só procurar no cronograma de disciplina esse conteúdo, né? Política Nacional de Resíduos Sólidos, que você vai encontrar lá a indicação do material, né, de estudo. Tá bom, gente? Então, esse é o conteúdo. Eu vou deixar alguns vídeos para vocês no YouTube, né, sobre essa questão de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que eu acho que é bem bacana para a gente comparar com a realidade brasileira, com a realidade internacional, aprender com essas experiências, né, dos cursos de direito costumam sair membros do legislativo, né, membros do executivo, então, quem sabe vocês em posição de liderança em espaços como secretarias do meio ambiente, né, secretarias de saúde, chefias de gabinete, vocês não possam ter aí um papel de protagonismo para que essas ações saiam, né, do papel da legislação e elas se efetivem na prática, né, porque é isso que falta no caso da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei não tem nenhuma falha, a gente tem um problema aqui realmente de aplicabilidade, tá bom? Então, é isso. Na sexta-feira a gente resolve questão e vocês tiram aí as possíveis dúvidas, tá bom? Entrem em contato se tiverem qualquer necessidade. Um abraço e a nossa próxima aula é sobre responsabilidade civil pelo dano ambiental.